Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Araneya Parva. Capítulo 312. Grou identificado como Senhor da Justiça. Concede bênçãos a Yudhishthira. 6. Fome, sede, tristeza, rudeza de sentimento mortal, decrepitude, morte, 2 na primeira, 2 na segunda, e 2 na terceira parte da vida. Vaisampayana continuou. Então, de acordo com as palavras do Yaksha, os Pandavas se levantaram, e em um momento sua fome e sede os deixaram. Nisto Yudhishthira disse: eu pergunto a ti que não podes ser derrotado e que permanece sobre uma perna no tanque, que Deus tu és, pois eu não posso te tomar por um Yaksha. Tu és o principal dos vasos, ou dos Rudras, ou dos principais dos Maruts. Ou tu és o próprio Senhor dos Celestiais, manejador do raio. Cada um destes meus irmãos é capaz de lutar com 100.000 guerreiros, e eu não vejo guerreiro que possa matar todos eles. Eu vejo também que seus sentidos foram revigorados, como se eles tivessem despertado docemente do sono. Tu és um amigo nosso, ou mesmo nosso próprio pai? Nisto Yaksha respondeu: ó filho, eu sou teu pai, o Senhor da Justiça, possuidor de grande destreza. Saibas, touro da raça Bharata, que eu vim aqui desejoso de te ver. Fama, verdade, autodomínio, pureza, franqueza, modéstia, firmeza, caridade, austeridades e brahmacharya, esses são meu corpo. E abstenção de ferir, imparcialidade, paz, penitências, santidade, e isenção de malícia são as portas pelas quais eu sou acessível. Tu és sempre amado por mim. Por boa sorte tu és devotado aos 5, e por boa sorte também tu conquistaste os 6. Dos 6, 2 aparecem na primeira parte da vida, 2 na parte do meio dela, e os 2 restantes no fim, para fazer os homens se dirigirem para o mundo seguinte. Eu sou, que o bem te aconteça, o Senhor da Justiça. Eu vim aqui testar o teu mérito. Eu estou bem satisfeito por testificar a tua inofensividade e, ó impecável, eu te concederei bênçãos. Ó o principal dos reis, pede-me benefícios. Eu sem dúvida os concederei, ó impecável. Aqueles que me reverenciam nunca obtêm desgraça. Yudhishthira disse: um veado estava levando embora os bastões de fogo do Brahmane. Portanto, o primeiro benefício que eu pedirei é que as adorações daquele Brahmane para Agni não sejam interrompidas. O Yaksha disse: ó filho de Kunti dotado de esplendor, fui eu que para te examinar estava levando embora, no disfarce de um veado, os bastões de fogo daquele Brahmane. Vaisampayana continuou. Nisto aquele venerável disse: eu te dou este benefício. Que o bem te aconteça. Ó tu que és semelhante a um imortal, pede outro benefício. Yudhishthira disse: nós passamos esses 12 anos na floresta, e o 13º ano está chegando. Que ninguém possa nos reconhecer quando nós passarmos este ano em algum lugar. Vaisampayana continuou. Nisto aquele venerável respondeu: eu te dou este benefício. E então, tranquilizando o filho de Kunti, que tinha verdade como destreza, ele também disse: mesmo que, ó Bharata, vocês percorram esta terra inteira em suas próprias formas, ninguém nos 3 mundos os reconhecerá. Ó perpetuadores da linhagem de Kuru, pela minha graça, vocês passarão este 13º ano, secretamente e não reconhecidos, no reino de Virata. E cada um de vocês será capaz de assumir a vontade de qualquer forma que quiser. Agora apresentei-lhe o Brahmane com seus bastões de fogo. Foi somente para testá-los que eu os levei embora na forma de um veado. Ó amável Yudhishthira, pede outra bênção que tu queiras. Eu a concederei a ti. Ó o principal dos homens, eu ainda não estou satisfeito por conceder benefícios para ti. Meu filho, aceita um terceiro benefício que seja maior e incomparável. Tu, ó rei, és nascido de mim, e vidura de uma porção minha. Nisto Yudhishthira disse: é suficiente que eu tenha te visto com os meus sentidos, Deus eterno dos deuses como tu és.
Ó Pai, qualquer benefício que tu queiras me conceder eu sem dúvida aceitarei alegremente. Que eu possa, ó Senhor, sempre conquistar a cobiça e a insensatez e a raiva, e que a minha mente seja sempre devotada à caridade, verdade, e austeridades ascéticas. O Senhor da Justiça disse: pela própria natureza, ó Pandava, tu és dotado dessas qualidades, pois tu és o próprio Senhor da Justiça. Novamente obtenho o que tu pediste. Vaisampayana continuou. Tendo dito essas palavras, o venerável Senhor da Justiça, que é o objeto de contemplação de todos os mundos, desapareceu de lá, e os Pandavas de grande alma, depois que eles tinham dormido agradavelmente, se reuniram uns com os outros. E com a sua fadiga dissipada, aqueles heróis voltaram para o eremitério e devolveram àquele Brahmane os seus bastões de fogo. O homem que procura essa história ilustre e que aumenta a fama da revivificação dos Pandavas e do encontro de pai e filho Dharma e Yudhishthira, obtém perfeita tranquilidade mental, e filhos e netos, e também uma vida que se estende por 100 anos. E a mente daquele homem que leva essa história seriamente em consideração nunca se deleita na injustiça, ou em desunião entre amigos, ou em apropriação indevida da propriedade de outra pessoa, ou em macular esposas de outros homens, ou em pensamentos nocivos. Ou seja, tranquilidade mental, autodomínio, abstenção de prazeres sensuais, resignação, e meditação de yoga. Ou seja, fome, sede, tristeza, rudeza de sentimento mortal, decrepitude, e morte. Capítulo 313. Preparação para viver o 13º ano de exílio disfarçados. Vaisampayana continuou. Comandados pelo Senhor da Justiça para assim passarem disfarçados o 13º ano de não descobrimento, os Pandavas de grande alma, cumpridores de votos e tendo a verdade como destreza, se sentaram perante aqueles ascetas eruditos e cumpridores de votos que por consideração estavam morando com eles em seu exílio na floresta. E com mãos unidas eles disseram estas palavras, com a intenção de obter permissão para passarem o 13º ano da maneira indicada. E eles disseram: vocês bem sabem que os filhos de Dhritarashtra nos privaram do nosso reino por meio de fraude, e também nos fizeram muitas outras injúrias. Nós passamos 12 anos na floresta em grande aflição. Só o 13º ano, o qual nós devemos passar irreconhecidos, ainda resta. Cabe a vocês nos permitirem agora passar este ano em segredo. Se aqueles nossos inimigos rancorosos Suyodhana, Kama de mente má, e o filho de Suvala nos descobrirem, isso fará grande mal para os cidadãos e nossos amigos. Todos nós com os Brahmanes seremos novamente estabelecidos em nosso próprio reino. Tendo dito isso, aquele filho de Dharma de espírito puro, o rei Yudhishthira, dominado pelo pesar e com a voz sufocada em lágrimas, desmaiou. Nisto os Brahmanes, junto com seus irmãos, começaram a animá-lo. Então Daunya falou para o rei estas palavras repletas de forte significado. Ó rei, tu és erudito e capaz de suportar privações, és firme em promessas, e de sentidos subjugados. Homens desse caráter não são subjugados por nenhum infortúnio seja qual for. Até os próprios deuses de grande alma têm vagueado por vários lugares disfarçados, para o propósito de conquistar inimigos. Indra, para superar seus inimigos, morou disfarçado no retiro de Giriprasta, em Nishada, e assim alcançou seu objetivo. Antes de tomar nascimento no útero de Aditi, Vishnu, para o propósito de destruir os Daityas, passou muito tempo irreconhecido, assumindo a forma de Hayagriva de pescoço de cavalo. Então, como se disfarçando na forma de um anão, ele por meio de sua destreza privou Vali de seu reino, foi ouvido por ti. E tu também ouviste como Uttasana entrando na água e permanecendo em ocultamento realizou o propósito dos deuses. E, ó tu versado em dever, tu ouviste como Ari com o objetivo de derrotar seus inimigos entrou no raio de Sakra e permaneceu escondido lá.
E, ó impecável, tu soubeste do trabalho que o Rishi regenerado a Urva antigamente realizou para os deuses, permanecendo escondido no útero de sua mãe. E, ó filho, vivendo escondido em todas as partes da terra, Vivasvati, dotado de energia excelente, finalmente destruiu completamente todos os seus inimigos. E vivendo disfarçado na residência de Dasarata, Vishnu de atos terríveis matou aquele de 10 pescoços em combate. Assim, permanecendo disfarçadas em vários lugares, pessoas de grande alma antes disso conquistaram seus inimigos em batalha. Assim, confortado por essas palavras de Daumya, o virtuoso Yudhishthira, confiando em sua própria sabedoria e também naquela adquirida das escrituras, recuperou sua serenidade. Então aquela principal das pessoas fortes, o poderoso Bhimazena dotado de grande força, encorajando o rei grandemente, falou estas palavras, olhando para a tua face em busca de permissão, o manejador do Gandiva, agindo de acordo com seu senso de dever, ó rei, ainda não demonstrou nenhuma impulsividade. E embora totalmente capazes de destruir o inimigo, Nakula e Sahadeva de bravura terrível têm sido sempre impedidos por mim. Nós nunca nos desviaremos daquilo no qual tu nos engajares. Dize-nos o que deve ser feito. Nós conquistaremos os nossos inimigos rapidamente. Quando Bhimazena disse isso, os Brahmanes proferiram bênçãos sobre os Bharatas, e então, obtendo a permissão deles, foram para os seus respectivos alojamentos. E todos aqueles principais dos Yantis e Munis versados nos Vedas, muito desejosos de ver os Pandavas novamente, voltaram para as suas casas. E acompanhados por Daumya, aqueles heróis, os 5 Pandavas eruditos equipados com votos, partiram com Krishna. E, cada um versado em uma ciência separada, e todos peritos em mantras e cientes de quando a paz era para ser firmada e quando a guerra era para ser empreendida, aqueles tigres entre homens, prestes a entrar em uma vida de não reconhecimento, no dia seguinte viajaram por um crossa e então se sentaram com a intenção de se aconselhar uns com os outros. Fim do Vana Parva.